Fala galera, vamos então para os nossos exercícios de aprendizagem sobre impulso e quantidade de movimento. Questão A1, vem comigo. Um veículo de 0,30 kg parte do repouso com aceleração constante. 10 segundos após, encontra-se a 40 metros da posição inicial. Qual o valor da quantidade de movimento nesse instante? Olha só, fera, uma questão que envolve cinemática com dinâmica. Peraí, o cara partiu do repouso e após 10 segundos ele se encontrava a 40 metros da posição inicial, não me deu a aceleração. Para calcular a velocidade final desse corpo, eu posso usar velocidade média no movimento uniformemente variado, onde a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2 é igual a ΔS sobre ΔT. Nesse caso, a velocidade final eu não conheço, a velocidade inicial vale 0, porque ele partiu do repouso, isso tudo sobre 2. Ele percorreu 40 metros no intervalo de tempo de 10 segundos. Conclusão, V sobre 2 é igual a 4. Logo, a velocidade desse corpo, a velocidade desse veículo após 10 segundos, seria uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, a velocidade final do corpo, 8 metros por segundo. E tá verão? Se eu achei a velocidade do corpo após 10 segundos, eu consigo calcular a sua quantidade de movimento. Lembra que quantidade de movimento, a intensidade, é dada pelo produto M vezes V. A massa do corpo, 0,30 kg, e a sua velocidade, 8 metros por segundo. 0,3 vezes 8. Isso me daria uma quantidade de movimento de 2,4 kg vezes metro por segundo. Então, essa seria a intensidade da sua quantidade de movimento. Vamos lá, então, para a nossa questão A2. Uma partícula de massa 2 kg possui velocidade inicial de 2 metros por segundo e recebe a ação de uma força de direção constante, cuja intensidade varia com o tempo, de acordo com o gráfico ao lado. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 6 newtons. Galera, para você responder essa letra A, olha para o gráfico. Que gráfico é esse? Tá vendo? É um gráfico da força em função do tempo. Então, para calcular o impulso de 0 a 6 segundos, essa questão, essa alternativa A, ela vai sair pela área do gráfico, beleza? O impulso é igual à área do gráfico, F em função do tempo. Ou seja, eu posso escrever o impulso como sendo numericamente igual à área do gráfico F em função do tempo. Que figura é essa? É um trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior desse trapézio, tá verão? 6. A base menor do trapézio, 2. A altura, 12. Isso tudo sobre 2. Conclusão, eu faço 6 mais 2 me dá 8. 12 sobre 2 me dá 6. 8 vezes 6 me daria um impulso de 48 newtons segundos. Então, a intensidade do impulso nesses 6 primeiros segundos, 48 newtons segundos. Qual seria a variação da quantidade de movimento? Letra B. Galera, pelo teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se o impulso foi de 48 newtons segundos, a variação da quantidade de movimento
também será de 48 newtons segundos. Tranquilo? Qual é a velocidade dessa partícula para o tempo de 2 segundos? Olha só, para o tempo de 2 segundos é simples. Ora, eu vou fazer o impulso para t igual a 2 segundos. Então, se eu pegar o ΔT, começando a partir do zero, tá bom? De 2 segundos, nós temos uma força constante para os 2 primeiros segundos. A força é constante e igual a quanto? 12 newtons. Com isso, eu posso calcular o impulso. Como eu sei que o impulso é F vezes ΔT, a força vale 12 newtons para um tempo de 2 segundos. O impulso é igual a quanto? 24 newtons segundos. Beleza? Então, para os primeiros 2 segundos, eu tenho uma força constante de 12 newtons, logo o impulso, 24 newtons segundos. Tranquilo? Sendo assim, pelo teorema do impulso, nós podemos escrever que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Galera, como a força apresenta direção constante, eu posso considerar esse movimento como sendo um movimento retilíneo, beleza? Se o movimento é retilíneo, eu posso escrever que a quantidade de movimento final é m vezes v e a quantidade de movimento inicial m vezes v0. Não estou me preocupando muito com a questão vetorial, porque a direção do movimento permanece constante. O impulso, 24. A massa do corpo, 2 kg. A velocidade final é a pergunta. A massa do corpo, 2 kg. E a velocidade inicial, 2 metros por segundo. Sendo assim, eu posso escrever. Esse menos 4 passa para o outro lado positivo. Então, eu tenho que 28 é igual a 2 vezes v. Logo, a velocidade do corpo para o instante t igual a 2 segundos. Seria aí uma velocidade de 14 metros por segundo. Então, a velocidade do corpo para o instante t igual a 2 segundos, 14 metros por segundo. Tranquilo? Aí, na letra D, ele pede para você calcular o trabalho realizado no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Galera, eu conheço a massa do corpo, a velocidade inicial e a velocidade para t igual a 2 segundos. Lembra que você pode calcular o trabalho pelo teorema da energia cinética. Tá vendo? O que é que vai dizer o teorema da energia cinética? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. E lembra que a energia cinética é dada pela relação mv² sobre 2. Sendo assim, eu teria que o trabalho igual a m, 2 kg, a velocidade final, 14 ao quadrado, isso tudo sobre 2, menos a massa, 2 kg, velocidade inicial, 2 metros por segundo, isso tudo sobre 2. A massa vai embora com 2, 2 vai embora com 2, nós ficamos apenas com 14 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 14 ao quadrado, isso me dá 196, e 2 ao quadrado me dá 4. Logo, o trabalho realizado no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos foi um trabalho aí de 192 joules, tranquilo? Questão muito tradicional, questão muito boa, que envolve impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso, também com trabalho e energia, tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão A3. Uma partícula de 0,5 kg tem velocidade inicial horizontal de 6 metros por segundo. Ao receber o impulso de uma força F constante,
modifica a sua velocidade para 8 metros por segundo em direção perpendicular à inicial, num intervalo de tempo de 0,1 segundo. Calcule a intensidade do impulso e a intensidade da força F. Preste atenção que esse movimento apresentava direção horizontal e após sofrer a ação de uma força F, ou seja, após sofrer o impulso, ela passa a ter uma direção vertical. Então eu tenho que estar atento nessa questão com o fato das grandezas vetoriais. Então, por exemplo, eu posso considerar que inicialmente a velocidade inicial de 6 metros por segundo era uma velocidade para a direita, na direção horizontal. E após sofrer esse impulso, a velocidade passa a ser de 8 metros por segundo na direção vertical. Vertical e para baixo. Então tá aí, ó, o vetor velocidade. A velocidade inicial horizontal e para a direita, o sentido Taveira que escolheu, e a velocidade final 8 metros por segundo, vertical e para baixo. Mas lembra que a quantidade de movimento apresenta a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade? Então, se eu estou dizendo que a velocidade inicial é de 6 metros por segundo para a direita, a quantidade de movimento inicial também será para a direita. A quantidade de movimento inicial também será para a direita. Se a velocidade de 8 metros por segundo é vertical e para baixo, a quantidade de movimento final também será vertical e para baixo. Porque a quantidade de movimento apresenta a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Só que lembre-se que quando você escreve o teorema do impulso, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Como eu falei para vocês, quando o movimento apresenta direção constante, não tem nenhuma bronca. Dá para você relevar essa questão vetorial. Mas esse movimento aqui não apresenta direção constante. O movimento era na horizontal e passou a ser na vertical. Aí quando você tem esse sinal de menos aqui na frente de um vetor, qual é o significado dele? Vetor oposto. Vetor oposto. Então a quantidade de movimento inicial que estava para a direita, pelo teorema do impulso, essa quantidade de movimento inicial, eu preciso pegar o vetor oposto. Quem é o vetor menos QI? É o vetor oposto a QI. Se a quantidade de movimento inicial é para a direita, o vetor oposto é uma quantidade de movimento inicial para onde? Para a esquerda. Aí na extremidade da quantidade de movimento inicial, eu vou colocar a quantidade de movimento final. Vertical e para baixo. E pelo método do polígono, quem é o vetor resultante? É o vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Esse seria o nosso vetor resultante. Esse vetor resultante seria exatamente quem? A variação da quantidade de movimento. Que pelo teorema do impulso, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. E aí, se você prestar atenção, formou-se triângulo retângulo. Para você determinar a intensidade do impulso, nós vamos fazer aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então, nessa letra A, como é que ficaria? Na letra A, para calcular a intensidade do impulso, eu vou escrever aqui o impulso ao quadrado
é igual à quantidade de movimento inicial ao quadrado mais a quantidade de movimento final ao quadrado. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, o impulso ao quadrado seria igual a massa, 0,5, vezes a velocidade inicial ao quadrado, mais a quantidade de movimento final ao quadrado. A massa, que é 0,5, vezes a velocidade final ao quadrado. Ou seja, a intensidade do impulso ao quadrado seria 0,5 vezes 6 me dá 3. Então, ficaria 3 ao quadrado, 9. 0,5 vezes 8 me dá 4. 4 ao quadrado, 16. Conclusão, a intensidade do impulso seria a raiz quadrada de 25. Logo, a intensidade do impulso seria de quanto? 5 newtons segundos. A intensidade desse impulso seria de 5 newtons segundos. Beleza? Então, fica atento nessa questão vetorial. E tá vendo? Qual seria a intensidade da força F? Bem, como ele fala que a força F é uma força constante, aí nós podemos utilizar a relação onde o impulso é igual a F vezes ΔT. O impulso você achou que vale quanto? 5 newtons segundos. A força F é a pergunta. Isso tudo foi no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Logo, a força F seria igual a 5 dividido por 0,1. Conclusão, a intensidade dessa força F seria de 50 newtons. A intensidade da força F seria de 50 newtons. Lembrando que se a questão perguntasse a você qual foi a variação da quantidade de movimento, não esqueça do teorema do impulso. Se o impulso você achou 5 newtons segundo, a variação da quantidade de movimento também foi de 5 newtons segundos. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa questão A4. E com essa questão nós encerramos esse primeiro bloco sobre impulso e quantidade de movimento. Vamos lá. Questão A4. Uma esfera de massa 250 gramas. Essa massa você já passa para quilograma para não esquecer. 0,25 kg. Se movendo com velocidade horizontal de 120 metros por segundo, colide frontalmente contra uma parede vertical e retorna com velocidade de módulo igual a 40 metros por segundo. Considerando que a colisão tenha durado 0,2 segundo, determine o impulso recebido pela parede e a intensidade média da força exercida pela parede sobre a esfera. Então se liga, como o movimento é na direção horizontal, vamos fazer, sempre que o movimento for na mesma direção e for retilíneo, vamos tratar o teorema do impulso como se fosse grandezas escalares, como se o impulso e a variação da quantidade de movimento fossem grandezas escalares. Porque não precisa você complicar o que não tem complicação. A situação seria a seguinte. Inicialmente, a bola tinha o corpo, a esfera, tinha uma velocidade de 120 metros por segundo. Ou seja, eu vou considerar que ela vinha para a direita. Então, sua velocidade era uma velocidade positiva. 120 metros por segundo seria a nossa velocidade inicial. Ela vai colidir com essa parede e retorna com a velocidade de módulo 40 metros por segundo. Então, ela colide na parede, a parede exerce uma força sobre a esfera que muda o sentido do seu movimento. Então, ela volta aqui para a direita
com a velocidade de 40 metros por segundo. Mas como a direção é horizontal, é a mesma direção, ora, tá vendo? Se para a direita eu considero a velocidade positiva, para a esquerda eu vou considerar essa velocidade negativa. Menos 40 metros por segundo. Eu estou tratando a velocidade como uma grandeza escalar. Então, sempre que for na mesma direção, pode tratar a velocidade e o impulso como grandeza escalar. Beleza? Pronto. Como ele quer que você calcule a variação, aliás, ele quer o impulso recebido pela parede, como é que você faz? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é igual à quantidade de movimento final, m vezes v, menos a quantidade de movimento inicial, m vezes v0. Ou seja, o impulso seria, essa é a letra A massa 0,25 vezes 40, menos a massa 0,25 vezes 120. Aí tu sabe que 0,25 é 1 sobre 4, né? 40 sobre 4 me dá 10, 120 sobre 4 me dá 30. Ou seja, o impulso seria de quanto? Menos 20 newtons segundo. Aí, cuidado agora, viu? Cuidado agora, pelo amor de Deus. A gente sabe que impulso é uma grandeza vetorial. Então, não teria resposta negativa para o impulso. Se fosse uma questão objetiva, você não ia encontrar como resposta menos 20 newton segundo. Porque impulso é vetor. Então, a resposta vem em módulo. Tá vendo por que apareceu esse sinal de menos? Esse sinal de menos é para dizer o quê? Que a força exercida pela parede na esfera foi para onde? Para a esquerda. A força que a parede exerceu sobre a esfera para mudar o seu sentido foi uma força para a esquerda. Porque como eu tratei a questão como sendo grandezas escalares, se a força é para a esquerda, né? Se a força é para a esquerda, ela ficaria negativa. Mas força é vetor. É só para facilitar, beleza? Então, a intensidade ser menos 20 é para dizer que a força foi quem mudou o sentido do movimento. A força estaria para a esquerda, beleza? Tá vendo? E a intensidade dessa força média? Ora, a intensidade dessa força média, você vai usar que o impulso é igual a força vezes o ΔT. O impulso foi de quanto? 20 newtons segundos. A força é a pergunta para um intervalo de tempo de 0,2. Logo, essa força média seria de 20 sobre 0,2. Isso me dá quanto? Se fosse 20 sobre 2, me daria 10. 20 sobre 0,2 me dá 100 newtons. A força média seria de 100 newtons, tranquilo? Então, a intensidade do impulso, 20 newtons segundos, e a intensidade da força média, 100 newtons. E com isso, nós encerramos essa primeira parte sobre impulso e quantidade de movimento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre conservação da quantidade de movimento e colisões. Não deixem de resolver os exercícios de treinamento para que você possa se dar bem em qualquer vestibular. Até a próxima e valeu!